Feche os olhos. O que você vê quando ouve a palavra gladiador? Os arcos majestosos do Coliseu, o rugido de uma multidão ávida por espetáculo, o camarote dourado do imperador, seu dedo decidindo o destino, para cima ou para baixo. O brilho da armadura polida, o estalo dos escudos quebrando e a areia da arena escurecida pelo sangue sob o sol escaldante da Itália. É uma imagem poderosa e inesquecível. Está impressa em nossa cultura por filmes e livros. Agora, esqueça tudo isso, porque este não é o começo da história. É o seu grande e sangrento final. Nossa jornada começa não em meio ao mármore imperial e ao ruído ensurdecedor, mas em um lugar muito mais modesto, silencioso e sombrio. Vamos retroceder no tempo. Não um século, mas quase 3 séculos e meio. O ano é 264 a.C. Roma ainda não era a governante do mundo, mas apenas uma república em crescimento e agressiva, lutando pela supremacia na Península Itálica. Suas ruas ainda não eram pavimentadas com mármore, eram empoeiradas, estreitas e cheiravam a fumaça de lareiras, couro e gado. É aqui, ao Fórum Boário, o mercado de gado, que nos dirigimos. Não há anfiteatro aqui, nem arquibancadas. Há apenas terra batida, cercada por plataformas de madeira temporárias para os espectadores. O motivo da reunião não era uma celebração nem um triunfo. O motivo era a morte. Um nobre, o antigo cônsul 10º Júnio Bruto Pera, havia falecido. Seus filhos, Marco e 10º, decidiram honrar a memória do pai de uma maneira inédita em Roma. Realizaram um munus em sua homenagem. Lembrem-se desta palavra. Munus, traduzida do latim, significa dever, obrigação, oferenda. Isto não é entretenimento. É um ritual sagrado, um sacrifício sangrento destinado a apaziguar o espírito do falecido. Os antigos acreditavam que as sombras dos mortos tinham sede de sangue e que derramá-lo na sepultura ajudava a alma na vida após a morte. Esta ideia cruel não se originou na mente romana. Foi emprestada de seus vizinhos, os enigmáticos etruscos, cujos afrescos tumulares retratam duelos funerários semelhantes. Mas foram os filhos de Bruto que primeiro trouxeram este costume para o coração de Roma. E assim, no mercado de touros, diante de uma pequena multidão de parentes, amigos e meros curiosos, os lutadores foram trazidos. Não campeões renomados, nem voluntários em busca de glória. Apenas 3 pares de escravos comprados especialmente para aquele dia. Não sabemos seus nomes. A história não os preservou porque eram insignificantes. Eram meramente recipientes para o sangue sacrificial. Imagine a cena. Sem armaduras douradas. Sem elegantes capacetes com plumas. As armas mais simples. Uma espada curta, um escudo simples, talvez uma armadura de couro rústica. Sem regras, sem árbitros. O objetivo era um só: matar o oponente. A luta provavelmente foi breve, desajeitada e desesperada. Não se tratava de um duelo de mestres, mas de um confronto furioso entre homens que sabiam que somente a morte do outro lhes garantiria mais alguns instantes de vida. O som das espadas golpeando a madeira dos escudos era seco e cortante. O ar estava impregnado com o cheiro de suor, medo e sangue fresco que impregnava a poeira do mercado. Para os romanos ali reunidos, era algo completamente novo, chocante, hipnotizante. Eles já tinham visto a morte no campo de batalha, mas vê-la tão de perto,
Apresentada como uma oferenda ritual, era uma novidade. 3 duelos, 3 vencedores vivos, 3 cadáveres arrastados. O espírito de 10º Júnior Bruto Pera foi apaziguado. Os filhos cumpriram seu dever. Mal sabiam eles que naquele dia, em um mercado de gado imundo, plantaram uma semente que germinaria e se tornaria um dos fenômenos mais grandiosos e monstruosos do mundo antigo. O grão foi lançado na terra. E a aristocracia romana, sempre em busca de novas maneiras de demonstrar sua riqueza e influência, percebeu, primeiro timidamente, depois com crescente ousadia, outras famílias nobres começaram a adotar o costume. Os jogos funerários tornaram-se cada vez maiores. Em vez de 3 pares de escravos, 10 eram exibidos, depois 20, depois 50. O munus, lenta mas seguramente, começou a se transformar de um ritual familiar privado em um espetáculo público. Uma maneira de marcar pontos políticos, comprar a lealdade da multidão e demonstrar generosidade e poder. O sangue, originalmente destinado a um único morto, agora era derramado em nome dos vivos, em nome de suas ambições. O ritual silencioso e sombrio à beira da sepultura iniciava sua longa jornada para se tornar um monstro estrondoso que ceifaria centenas de milhares de vidas em arenas ensolaradas por todo o império. Assim, o primeiro sangue foi derramado. Não por glória, não por dinheiro, não por liberdade, mas como um último e terrível presente de seus amados filhos a um pai morto. Com este humilde e brutal ato de devoção filial, começa a verdadeira história dos gladiadores. Para entender os jogos de gladiadores, primeiro você precisa esquecer o esporte. Esqueça a competição justa. A arena não é um estádio. A arena é um palco. Um gigantesco palco político, banhado em sangue, onde se desenrolava a peça mais importante da história romana. Uma peça sobre poder. O poeta romano Juvenal, olhando para seus concidadãos com amarga ironia, proferiu uma frase que se tornou imortal. Panem et circenses. Pão e circo. Apenas 2 coisas, disse ele, preocupavam agora o povo que outrora governara o mundo. Mas isso não era apenas uma esmola cínica. Era um contrato social tácito. O imperador fornecia comida e entretenimento ao povo, e o povo, por sua vez, lhe oferecia lealdade. E se a distribuição de pão era uma questão prosaica, então o circo... o circo era um instrumento muito mais sutil e poderoso. O imperador não era apenas um espectador dos jogos. Ele era o seu principal organizador, o seu editor. Aprovava pessoalmente o orçamento, que por vezes atingia somas astronômicas. Escolhia quais animais exóticos seriam trazidos dos confins do império: crocodilos do Nilo, leões da Numídia, tigres da Pártia. Decidia o destino dos lutadores com um simples gesto do polegar. Cada gesto seu, cada emoção no seu rosto, exposto no camarote imperial, era lido por dezenas de milhares de olhos. Um imperador entediado é um mau imperador. Um imperador generoso e empenhado é aquele que terá o apoio do povo. Augusto, o primeiro e talvez o maior dos imperadores, compreendeu isso melhor do que ninguém. Após décadas de guerras civis, ele transformou as batalhas privadas e caóticas em um mecanismo estatal bem azeitado. Regulamentou os conflitos, estabeleceu regras e os integrou à vida cotidiana da cidade. Era a sua maneira de dizer: o caos acabou, a ordem chegou, e essa ordem sou eu.
Quando a dinastia Flaviana ascendeu ao poder após a loucura de Nero, precisava apagar a memória do tirano. E o que fizeram? No local de um gigantesco lago artificial escavado para o prazer pessoal de Nero, no coração de Roma, ergueram o Anfiteatro Flaviano, o que hoje chamamos de Coliseu. Era um manifesto arquitetônico. O que o tirano vos tirou, nós vos devolvemos, clamavam silenciosamente seus arcos. A inauguração do Coliseu em 80 d.C., sob o imperador Tito, transformou-se em um festival de 100 dias. Cronistas afirmam que mais de 9.000 animais selvagens foram abatidos durante esse período. A arena chegou a ser inundada para encenar uma grande naumaquia, uma batalha naval com navios de verdade. Consegue imaginar? Uma frota inteira lutando até a morte, onde até ontem leões dilaceravam pessoas. Isso era mais do que mero entretenimento. Era uma demonstração do poder ilimitado de Roma sobre o homem, os animais e a própria natureza. O imperador Trajano, celebrando sua vitória na Dácia, elevou o padrão a um nível inimaginável. Seus jogos duraram 123 dias. 11.000 animais e 10.000 gladiadores participaram. 10.000. Essa é a população de uma cidade inteira, que entrou na arena para lutar e morrer para o divertimento da multidão e a glória do imperador. Os números soam como mito, mas são fatos históricos. Foi assim que o poder se impôs, ruidosamente, sangrentamente e de forma inesquecível. Mas a arena não era uma via de mão única. A multidão não era silenciosa. 50, até mesmo 80.000 pessoas reunidas em um só lugar constituíam uma força formidável. Ali, e somente ali, o homem comum podia se dirigir diretamente ao seu governante. O rugido ensurdecedor da multidão era o barômetro mais preciso da popularidade de um imperador. Gritos vindos das arquibancadas podiam exigir o perdão de um gladiador favorito, uma redução de impostos ou até mesmo a execução de um oficial odiado. E um governante sábio ouvia. Ignorar a voz unificada do Coliseu era perigoso. Assim, a arena tornou-se uma espécie de fórum popular onde a vida e a morte eram discutidas em vez de leis. Contudo, esse sistema por vezes entrava em colapso. Quando a linha divisória entre governante e executor, entre imperador divino e gladiador desprezado, se tornava tênue. O ápice desse declínio foi Cômodo, filho do grande Marco Aurélio. Impulsionado por delírios de grandeza, ele se via como um novo Hércules e fez o impensável. Entrou na arena, não como editor, mas como lutador. Senadores, cujos ancestrais haviam conquistado o mundo, eram obrigados a assistir, horrorizados e repugnados, enquanto seu imperador, trajado em armadura dourada, lutava em duelos coreografados. Ele massacrava animais exóticos da segurança de um esconderijo e duelava com gladiadores que haviam recebido ordens para se submeter. E após cada uma dessas façanhas, o Senado era forçado a aplaudir e entoar hinos de louvor. Essa foi a agonia do sistema. O teatro político havia se tornado uma farsa, uma zombaria da própria ideia de poder. O espetáculo devorou seu próprio diretor. Então, quando você ouvir o rugido de uma multidão imaginária nas ruínas do Coliseu, lembre-se, não são apenas os gritos de espectadores sedentos de sangue, é a voz da própria política, brutal, primitiva, implacável. Este é o rugido com o qual Roma se comunicava com seus imperadores, e a areia da arena absorveu não apenas o sangue dos gladiadores,
mas a própria essência do poder do maior império da história da humanidade. Antes que um gladiador entrasse na arena, antes que seu sangue se misturasse à areia, um palco precisava ser erguido para ele. E esse palco era mais do que uma simples plataforma. Era o coração de toda uma civilização, a personificação de seu poder, sua crueldade e seu gênio da engenharia. Um império de pedra e areia. Nos primeiros séculos dos jogos, as arenas eram temporárias. Plataformas de madeira construídas às pressas em fóruns ou mercados cumpriam seu propósito e desapareciam como um pesadelo. Frágeis, como as vidas humanas que ceifavam, mas as ambições de Roma exigiam eternidade, exigiam pedra. A primeira tentativa foi feita pelo general Estácio Tauro, que ergueu o primeiro anfiteatro de pedra em Roma durante o reinado de Augusto. Mas sua criação foi reduzida a cinzas durante o grande incêndio de 64 d.C., restando apenas cinzas e uma nova ideia ainda mais ousada. Essa ideia se materializou na estrutura mais grandiosa de sua época, o Anfiteatro Flaviano. Nós o conhecemos como Coliseu. Seu nascimento foi um ato puramente político. O imperador Vespasiano o fundou no local de um lago artificial que havia feito parte da infame Casa Dourada de seu antecessor, o tirano Nero. Enquanto um desfrutava do luxo em solidão, outro oferecia um espetáculo para dezenas de milhares. Era um presente para o povo, mas um presente que constantemente lembrava quem estava no comando. 10 anos. Foram necessários apenas 10 anos para escavar e montar 100 mil metros cúbicos de travertino. A pedra foi mantida unida por 300 toneladas de grampos de ferro. Mas o verdadeiro milagre não foi a pedra, e sim o concreto romano, que possibilitou a criação de um complexo sistema de arcos e abóbadas, leve e incrivelmente resistente. 4 níveis, 80 entradas, cada uma numerada. O sistema de escadas e corredores era tão perfeito que 50 mil espectadores e, segundo algumas estimativas, até 80 mil, podiam lotar o anfiteatro em minutos e sair com a mesma rapidez. Abaixo, sob o piso de madeira coberto de areia da arena, outro mundo se escondia, o hipogeu, um labirinto de 2 níveis, repleto de túneis, jaulas e mecanismos de elevação. Um complexo sistema de elevadores e guinchos permitia que animais selvagens, gladiadores e cenários inteiros fossem repentinamente, como por mágica, içados para dentro da arena. Imagine o espanto da multidão quando, no meio de uma batalha, uma colina emergia do chão ou leões da Numídia surgiam, como se tivessem nascido da própria areia. E acima dos espectadores, estendidos ao longo dos mastros por uma tripulação de 1000 marinheiros experientes, tremulava o velário, um toldo gigante que os protegia do sol escaldante. Aquilo era mais do que um simples estádio. Era uma máquina perfeitamente afinada para a produção de morte e êxtase, e essa máquina não estava sozinha. O Coliseu era apenas o carro-chefe, a maior e mais luxuosa embarcação da frota imperial de arenas. Em seu vasto território, da nebulosa Grã-Bretanha aos desertos escaldantes da Síria, Roma construiu seus irmãos menores. O anfiteatro de El Jem, no que hoje é a Tunísia, era quase tão grande quanto o Coliseu. As arenas de Nimes e Arles, Pula, Verona, cada uma era uma declaração. Estamos aqui. Trouxemos a vocês nossas leis, nossas estradas, nossos aquedutos, e trouxemos a vocês nossos jogos. A construção dessas estruturas ciclópicas foi uma demonstração da ordem romana.
Legionários, engenheiros, escravos, milhares de mãos trabalharam para moldar a paisagem à vontade do imperador. O anfiteatro tornou-se o centro da vida provincial, um lugar onde a elite local podia demonstrar sua lealdade e riqueza, organizando jogos para o povo. Foi uma ferramenta altamente eficaz de romanização. Um bárbaro que ontem venerava espíritos da floresta, hoje sentava-se em um banco de pedra, assistindo, sem fôlego, ao duelo entre um retiário e um secutor. Ele se tornou parte de Roma sem nem mesmo perceber. A arquitetura da arena era, em si, uma lição de hierarquia social. Tudo era estritamente regulamentado. Embaixo, nos melhores lugares, sentavam-se os senadores e as virgens vestais. Acima deles, os cavaleiros. Acima destes, os cidadãos comuns, a plebe. Na própria galeria, sob o sol escaldante, amontoavam-se mulheres, escravos e pobres. Todos conheciam seu lugar. Toda a estrutura da sociedade estava esculpida em pedra, e no centro desse mundo, em seu camarote luxuoso, sentava-se o imperador ou seu vice-rei, uma divindade que concedia a vida e a morte com um estalar de dedos. Quando falamos da arena, não estamos falando de uma instalação esportiva. Estamos falando do alicerce do poder, um lugar onde a engenhosidade da engenharia servia à vontade política, onde o rugido da multidão era tão importante para a construção quanto o concreto e o mármore. Era um mundo construído de pedra e areia, cimentado pelo medo e pelo êxtase. E nesse palco, nesse caldeirão ensurdecedor de paixões humanas, nosso protagonista em breve entrará em cena. O gladiador. Esqueça o brilho do bronze polido e os mitos hollywoodianos de heróis nobres. Vamos olhar além do capacete. Quem é ele, o homem de pé na areia escaldante da arena? Quem ele realmente é? A resposta raramente é simples. E quase nunca é bela. Imagine um homem. Ontem ele era um guerreiro germânico, defendendo seu lar às margens das águas turvas do Reno. Hoje ele é um prisioneiro de guerra, um captivus. Seu mundo, sua família, seus deuses, tudo consumido pelas chamas das legiões romanas. Ele está sendo carregado, acorrentado por milhares de quilômetros até o próprio coração do império que odiava. Seu nome foi apagado, sua língua é desconhecida. Seu futuro é uma curta caminhada dos portões do quartel até a arena. Ele não escolheu esse destino. O destino o escolheu, como um açougueiro escolhe o gado no mercado. Ele é o habitante mais frequente e mais trágico da escola de gladiadores, o Ludus. Outro homem poderia estar ao seu lado. Ele não era um guerreiro. Talvez fosse um escravo comum, um servus, que havia ofendido seu senhor. Ou talvez não o tivesse ofendido, mas fosse simplesmente forte e bem apessoado. Ele foi vendido, não para uma vila, não para uma pedreira, mas para um lanista, um comerciante de animais vivos para a arena. Para ele, isso era simplesmente uma troca de um tipo de escravidão por outro, mais sangrento e, curiosamente, mais honroso. Mas ele não tinha um pingo de vontade própria nisso. Ele era um objeto, passando de mão em mão. Mas eis o terceiro, e sua história é bem diferente. Ele é um damnatus ad ludum, condenado aos jogos. É um cidadão romano que cometeu um crime grave: assassinato, incêndio criminoso, traição. O tribunal lhe deu uma escolha, se é que se pode chamar de escolha, ser despedaçado por feras imediatamente ou se tornar um gladiador. Lutando, ele ganha uma pequena chance,
uma chance de viver mais um dia, mais um mês. Se sobreviver e provar sua habilidade por 3 anos, poderá ganhar uma espada de madeira, um rudis, símbolo de libertação. Mais 9 em cada 10, como eles jamais verão sua 10ª luta. Para ele, a arena é um alívio da sentença de morte, prolongada por meses de dor e medo. E eis que, entre esses condenados, surge uma figura que rompe com todos os estereótipos. Um homem que veio ao Ludus voluntariamente. Auctoratus. Um cidadão livre que, com as próprias mãos, assina um contrato, auctoramentum, e se vende como escravo ao lanista. Por quê? Os motivos são prosaicos e eternos. Dívidas exorbitantes. Uma fortuna perdida. Uma sede de glória, que no mundo comum está além do seu alcance. Ele vê o brilho das moedas, ouve o rugido da multidão, sonha com mulheres que atiram flores aos pés dos vencedores. Ele coloca sua liberdade e sua vida em risco pela chance ilusória de riqueza e fama. Mas, fosse quem fosse, guerreiro, escravo, criminoso ou aventureiro, o primeiro passo para o Ludus era o mesmo para todos. Era uma morte simbólica. Tudo lhe era tirado. Suas roupas antigas eram queimadas. O nome de sua mãe era apagado de sua memória. Daquele momento em diante, ele era Spartacus, ou Selados, ou Flama. O novo nome artístico, como uma marca a ferro, queimava seu passado. Ele não era mais filho, pai ou marido. Era um gladiador. E para selar essa morte, ele fez um juramento. Sacramentum gladiatorum. As palavras mais terríveis que um homem poderia proferir na Roma antiga. Ele jurou deixar-se ser queimado vivo, acorrentado, açoitado e morto à espada. Uri, vincere, verberare, ferroque necari. Essas não eram apenas palavras, eram um ato legal. Daquele momento em diante, ele deixou de ser um homem aos olhos da lei. Tornou-se infamis, desonroso, despojado de todos os direitos civis. Seu corpo não lhe pertencia mais. Pertencia ao lanista, que podia treiná-lo, mutilá-lo, alugá-lo e, por fim, vender sua morte ao público. Assim nasceu o homem sem nome. O homem transformado em função, um instrumento mortal de entretenimento. Sua personalidade, seu passado, suas esperanças, tudo sacrificado no altar de jogos sangrentos. Mas aqui reside o maior paradoxo de Roma. Este homem, legalmente morto, privado de nome e direitos, pôde se tornar a maior celebridade do império. Sua imagem foi gravada em lamparinas de óleo. Seus feitos foram celebrados em grafites nas paredes de Pompeia, onde algum garoto riscava com a unha: Selades, o Trácio, faz as moças suspirarem. O homem que não era ninguém tornou-se tudo, por um breve e deslumbrante momento entre a vida e a morte. Sua tragédia foi seu triunfo. Seu anonimato tornou-se seu nome eterno. Esqueça a carnificina caótica dos filmes de Hollywood. O combate de gladiadores não é uma luta furiosa. É uma ciência, brutal, sangrenta, mas ainda assim uma ciência. A arte de matar, aprimorada à perfeição arrepiante dentro dos muros de uma escola de gladiadores, o Ludus. Não se trata apenas de uma prisão, é uma academia da morte. Ali, escravos, criminosos e prisioneiros de guerra eram moldados em armas mortais. Dias de treinamento exaustivo com espadas de madeira, praticando golpes em uma estaca fincada no chão, aprimorando os reflexos. Ali,
Eles não eram alimentados para o abate, mas sim submetidos a uma dieta rigorosa. Os gladiadores eram conhecidos como hordeari, homens de cevada. Sua dieta rica em carboidratos criava uma camada de gordura sobre seus músculos. Isso não era sinal de fraqueza. Era uma armadura adicional, protegendo vasos sanguíneos e nervos de cortes superficiais, permitindo-lhe suportar mais golpes e prolongar o espetáculo. Médicos como o famoso Galeno, que serviu no Ludus de Pérgamo, possuíam um profundo conhecimento de anatomia, suturando feridas e recuperando lutadores que custavam somas enormes para lutar. Cada gladiador era um investimento caro. Jogar um na arena sem preparação teria sido pura loucura. O princípio central dessa arte é a especialização. O combate de gladiadores era baseado na assimetria, no choque de opostos. Dezenas de tipos de lutadores ou armaduras, cada um com suas próprias armas, armaduras e táticas únicas. Era um balé mortal, onde todos conheciam seu papel. Imagine um murmilo, uma muralha de madeira e bronze. Seu enorme escudo retangular, o escutum, cobre seu corpo do ombro ao joelho. Em sua cabeça, um capacete maciço de abas largas com uma crista distintiva em forma de peixe que lhe dá o nome. Em sua mão, uma espada curta e reta, o gladius, projetada para estocadas em combate corpo a corpo. O murmilo personifica o poder lento, porém invencível, de um legionário transferido para as areias da arena. Seu oponente é um trácio, rápido e ágil. Em vez de um enorme escutum, ele possui apenas um pequeno escudo quadrado, a pármula, que mal cobre seu torso. Sua principal arma é a sica curva, uma espada curta cuja curvatura é perfeita para contornar a borda do escudo do murmilo e golpear a lateral ou a parte posterior da coxa. O trácio usa um capacete alto com viseira e caneleiras altas, que protegem suas pernas vulneráveis. É um confronto clássico: infantaria pesada contra cavalaria leve, força bruta contra astúcia e agilidade. Mas mesmo esse duelo empalidece em comparação com o mais bizarro e cativante da arena: o retiário contra o secutor. É puro espetáculo teatral, a personificação de uma luta entre opostos. O retiário, o homem com a rede, entra na arena quase nu. Sua única defesa é uma ombreira, a manica, no braço esquerdo, e um escudo de metal, o galerus, protegendo seu ombro e pescoço. Suas armas são as ferramentas de um pescador: uma pesada rede de chumbo, um tridente e uma adaga curta. Ele é a própria vulnerabilidade. É rápido, leve e mortal à distância. Seu objetivo é enredar o oponente na rede, desequilibrá-lo e golpeá-lo com seu tridente. Seu inimigo, o secutor ou perseguidor, é seu oposto polar. Ele veste armadura. Carrega o mesmo escudo enorme e o mesmo gládio que o murmilo, mas seu capacete é único, liso, aerodinâmico, com 2 minúsculas aberturas para os olhos. Não há cristas, nem decorações, nada que possa prender a rede do retiários. Esse capacete oferecia uma visão terrível. Era insuportavelmente quente e dificultava a respiração. Mas era a ferramenta perfeita para seu único propósito. O secutor tinha que perseguir o retiários constantemente, não lhe dando espaço para lançar sua rede, tentando encurralá-lo e esmagá-lo com seu porte físico e força. Era uma batalha de resistência e velocidade, astúcia e força. Uma batalha entre pescador e peixe, encarnada em carne humana,
E acima de todo esse caos erguia-se a figura do juiz, o Summa Judis. Vestido com uma túnica branca e portando um longo bastão, ele assegurava que as regras fossem cumpridas. Sim, esses jogos sangrentos tinham regras. Certos golpes eram proibidos, e a luta podia ser interrompida para que os lutadores recuperassem o fôlego. O juiz e seus assistentes impediam que o combate degenerasse em um massacre caótico. Exigiam arte. Exigiam técnica. O golpe tinha que ser não apenas forte, mas preciso ad digitum, no dedo, como diziam os romanos quando um lutador se rendia levantando o dedo indicador. Tente se imaginar ali por um instante. Você está de pé sobre areia escaldante, encharcado de sangue e suor. O peso da sua armadura pressiona seus ombros. Sua respiração fica presa dentro do capacete apertado que transforma o mundo em uma fenda estreita preenchida pelos gritos distorcidos de dezenas de milhares de espectadores. Você não vê a multidão, você a ouve. Um rugido ensurdecedor e sem rosto que exige uma única coisa de você: matar. Matar com profissionalismo, matar com beleza, porque na arena do Coliseu, a mera morte não bastava. Era preciso espetáculo. A morte tinha que ser uma performance, o ato final de uma peça cruel, onde cada golpe calculado, cada movimento tático e cada estertor faziam parte de uma grande e terrível arte, a arte de matar. O amanhecer ainda não coloriu as 7 colinas de Roma, mas a cidade já fervilha como uma colmeia agitada. Hoje são os jogos. O ar, ainda fresco, logo se encherá do cheiro de poeira, suor, carne assada das tabernas de rua e aquele aroma metálico especial de expectativa que só surge nos dias de grandes espetáculos. Uma procissão solene, em meio à pompa, percorre as ruas. Lictores abrem caminho, seguidos por músicos, com suas trombetas e cornetas soando, fazendo tremer as paredes das ínsulas. Lá vem o editor em sua carruagem, o homem que deu à cidade este dia, com o rosto uma máscara de orgulho e generosidade. E atrás dele, a pé, vêm os gladiadores. Seus corpos estão untados com óleo, seus músculos ondulando sob a pele. Eles não olham para a multidão. Seu olhar está fixo à frente, no enorme anfiteatro que os aguarda ao final da jornada. Amanhã é a hora do sangue, mas ainda não do sangue humano. Bestas exóticas são soltas em uma arena coberta de areia amarela fresca. São as venaciones, as caçadas. Roma anseia ver o mundo que conquistou aqui, em seu próprio solo. Leões númidas, ursos escoceses, hipopótamos do Nilo, rinocerontes. Fortunas são gastas para trazer essas criaturas à vida e à fúria. Contra elas enfrentam os bestiari, caçadores armados com lanças e arcos. Esta não é uma luta entre iguais. É uma demonstração do poder do homem sobre a natureza, do poder de Roma sobre o mundo inteiro. A multidão ruge de alegria quando uma lança acerta o alvo, mas ruge ainda mais alto quando a besta consegue revidar. Chega então a hora da justiça, segundo a concepção romana, damnatio ad bestias, execução por feras. Os condenados, ladrões rebeldes, incendiários, são levados à arena. Estão desarmados. Às vezes, são amarrados a postes. Outras vezes, são forçados a encenar cenas de mitos, Orfeu sendo dilacerado por ursos ou Prometeu com o fígado bicado por uma águia. Para a multidão, isso é mais do que uma simples execução. É uma lição moral.
uma confirmação visual do que aguarda os inimigos da ordem e da lei. O sangue encharca a areia, servos arrastam os corpos com ganchos e a arena se prepara para o próximo ato. É meio-dia. O sol está a pino e o ar escaldante cintila sobre a arena. O velário, um enorme toldo de lona estendido sobre as arquibancadas, projeta apenas uma sombra fantasmagórica. Os cidadãos ricos recolhem-se às suas frescas vilas para o almoço. Aqueles que não podem se dar ao luxo de sair permanecem nas arquibancadas, e para eles começa o espetáculo mais sombrio do dia. Meridianos, lutas ao meio-dia. O filósofo Sêneca, testemunhando isso, escreveu que, em comparação, a carnificina da manhã era um ato de misericórdia. Criminosos são trazidos para a arena, mas desta vez recebem armas e são ordenados a matar uns aos outros. Um mata o outro, mas imediatamente se torna o alvo do próximo. Não há capacetes, nem escudos. Cada golpe encontra seu alvo. Era puro assassinato, sem disfarce, desprovido até mesmo do mínimo de arte e disciplina encontrados no verdadeiro combate de gladiadores. A multidão gritava apenas uma coisa: matem, golpeiem, queimem. E agora, enquanto o sol do meio-dia começa a se pôr, chega o momento principal: a munera. Trombetas soam e verdadeiros gladiadores entram na arena. Suas armaduras brilham, captando os reflexos do sol. Eles se movem não como criminosos condenados, mas como atletas profissionais. Aqui está um retiário, levemente armado, com uma rede e um tridente, semelhante a um pescador. Seu oponente é um secutor, um perseguidor, cujo corpo está quase completamente coberto por armadura e cujo capacete liso com pequenas fendas para os olhos não dá à rede do retiário nenhuma chance de enroscar. Aqui está um trácio com um pequeno escudo quadrado e uma sica curva, uma espada projetada para atacar ao redor das defesas. Opondo-se a ele está um murmilo, com um capacete com uma crista em forma de peixe. Cada confronto é um desafio tático. Velocidade contra força, agilidade contra armadura. A luta começa. Não se trata de uma confusão caótica. O combate é supervisionado por árbitros, sumarrudes, em túnicas brancas com listras coloridas. Eles reprimem as infrações às regras e incentivam os lutadores. Um golpe, uma esquiva, o som do aço contra o bronze, movimentos aprimorados por anos de treinamento no ludus. Esta é uma dança mortal, onde o preço de um erro é a vida. A multidão, antes rugindo em uníssono, agora congela, observando cada finta, cada investida. Eles valorizam mais do que apenas brutalidade, valorizam habilidade, coragem e a vontade de vencer. Um dos combatentes cai. A areia sob ele escurece. Ele não está morto, mas ferido e exausto. Deixa cair a arma e levanta o dedo indicador da mão esquerda. É um pedido de misericórdia, um apelo por uma missão. Agora, todos os olhares estão fixos na tribuna do editor. A multidão delira. Alguns gritam, "Mite! Solta!", admirando a bravura do perdedor. Outros gritam, "Iugula! Acabe com ele!", agitam seus lenços, seus gestos decidindo o destino. O editor, sensível ao humor da multidão, profere seu veredicto. Ele não abaixa o polegar, como mostrado nos filmes. Se concede a vida, fecha o punho, escondendo o polegar. Se decreta a morte, estende o polegar para fora, como uma lâmina nua. Hoje, a multidão está sedenta de sangue.
O secutor se aproxima do retiário caído, coloca o pé sobre seu peito e crava sua espada em seu pescoço. O sol toca o horizonte, pintando o céu com as cores do sangue fresco e seco. Os jogos terminaram. A multidão se dispersa lentamente, discutindo com entusiasmo os melhores momentos do dia, e os assistentes entram na arena. Alguns, vestidos como Mercúrio, mensageiro dos deuses, cutucam os corpos dos caídos com varas em brasa para garantir que estejam mortos. Outros, usando a máscara de Caronte, barqueiro do submundo, carregam os cadáveres embora. A areia encharcada de sangue é removida e substituída por areia nova e limpa. Amanhã poderá ser um novo dia, e novos jogos sob o mesmo sol impiedoso. A respiração ofegante rompe o silêncio que paira sobre a areia quente da arena. O vencedor está de pé sobre o caído. Sua espada não está erguida para golpear. Ele espera. O homem caído, apoiado em uma das mãos, tira o capacete. Seu rosto, encharcado de suor e sangue, está voltado não para o oponente, mas para o monstro zumbidor de milhares de pessoas que o cerca. A multidão. Ele não implora por misericórdia com palavras. Faz um gesto silencioso, compreendido por todos neste império, do senador no camarote ao escravo na galeria. Ele ergue a mão esquerda, com o dedo indicador estendido. É um pedido de vida. Um pedido de missio, de absolvição. E o silêncio explode. O som explode num rugido ensurdecedor, vindo de dezenas de milhares de gargantas. Não é apenas barulho, é uma discussão, é um voto. De um lado da arena, ecoa um grito estrondoso e exigente. Yugula! Yugula! Cortem-no! Acabem com ele. A outra metade do anfiteatro ressoa cantando. Mite, mite. Deixem-no ir. Ele merece viver. Essa onda sonora sacode os bancos de mármore e se choca contra as paredes do Coliseu. Este é o veredito da multidão. Esqueça o gesto hollywoodiano do polegar apontando resolutamente para baixo. Essa imagem, reproduzida na pintura do século XIX e no cinema do século XX, é muito provavelmente um mito. Fontes romanas falam do gesto policiverso, o dedo virado. Mas como exatamente ele era virado? É aqui que começa o verdadeiro drama histórico, o drama das interpretações. Alguns historiadores acreditam que o polegar erguido simbolizava uma espada desembainhada e significava a morte. E o dedo escondido em um punho, como uma espada na bainha, conferia vida. Outros sustentam que era precisamente o gesto que lembrava uma estocada na garganta, um dedo estendido para o lado ou para baixo, que era letal. E o sinal de misericórdia era simplesmente um punho cerrado. Não sabemos ao certo, e nessa incerteza reside uma terrível verdade. Imagine-se em uma arena. Você olha para milhares de mãos e a maneira como a multidão vira o dedo determina se você respira ou não. Mas a palavra decisiva não pertence à multidão. Todos os olhares, tanto dos gladiadores quanto dos espectadores, acabam se concentrando em um ponto. O camarote onde o editor se senta, o organizador dos jogos, o homem que financiou tudo. A multidão pode clamar por sangue, mas o editor vê mais do que apenas um lutador derrotado. Ele vê um ativo, um investimento valioso. Os gladiadores não eram descartáveis. Seu treinamento custava uma fortuna. Sua manutenção, tratamento e equipamentos, tudo custava uma fortuna.
Perder um lutador experiente e querido pelo público por causa de uma única falha é um péssimo negócio. O editor pesa tudo em balanças invisíveis. De um lado está sua reputação. Se ignorar o desejo furioso da multidão de vê-lo morrer, será vaiado e chamado de avarento. Suas ambições políticas podem sofrer. Do outro lado estão o bom senso e a economia. Este gladiador derrotado lhe rendeu lucro ontem. Amanhã, com as feridas curadas, retornará à arena e colherá os frutos. E se lutou bravamente, se deu um verdadeiro espetáculo, então a misericórdia será a recompensa por sua bravura. Este é um sinal para todos os outros gladiadores no Ludus. Lutem bem, e mesmo na derrota vocês terão uma chance. Por isso, ao contrário da crença popular, a morte na arena não era uma conclusão inevitável em todas as lutas. Estatísticas coletadas de inscrições e epitáfios sugerem que gladiadores experientes tinham boas chances de sobreviver mesmo após a derrota. A missio, ou absolvição, era uma ocorrência comum. O público valorizava não tanto a morte em si, mas a coragem demonstrada em seu limiar. Queriam ver heróis, não carniceiros. E assim o editor toma uma decisão. Ele observa como o perdedor lutou. Ele ouve o rugido da multidão, avaliando em qual parte do anfiteatro os gritos são mais altos. Ele calcula mentalmente a receita futura e dá um sinal. Talvez seja um lenço atirado na arena. Talvez aquele gesto elusivo de pólice verso. A multidão explode em aplausos novamente. Seja com um rugido de aprovação quando o vencedor abaixa sua espada e ajuda o homem caído a se levantar, seja com um grito sedento de sangue e satisfeito quando o aço penetra o corpo, acompanhado por uma sinfonia ensurdecedora. O gladiador derrotado, neste caso, teve que aceitar a morte estoicamente, sem hesitar ou gritar, oferecendo o pescoço ao golpe. Essas eram as regras do jogo. O veredicto da multidão não era uma sentença de morte, mas uma forte recomendação. Era uma expressão pública de opinião que um político e empresário astuto não podia ignorar. E nessa complexa interação entre a vida do lutador, a vontade do povo e o bolso do organizador, residia o verdadeiro e genuíno drama dos sangrentos jogos de Roma. A areia da arena não guarda nomes. Absorve sangue, suor, lágrimas e depois esquece. Para as dezenas de milhares de lutadores que passaram pelos portões dos anfiteatros, o único epitáfio foram os suspiros estridentes da multidão e a indiferença da eternidade. Eram descartáveis, mas nem todos. Desse mar sangrento de anonimato, a história arrancou algumas figuras cujos nomes ecoaram da Grã-Bretanha ao Egito. Foram gravados nas paredes das tavernas, suas imagens adornavam lamparinas de óleo e louças caras. Foram as primeiras superestrelas, os deuses da areia. Nas paredes de Pompeia, soterrados sob uma camada de cinzas vulcânicas, jaz o grito sincero de um adorador desconhecido. Quelad, o Trácio, faz as moças gemerem. Isso não é apenas uma pichação. É a prova de um culto. Esses lutadores escravos e criminosos ocupavam legalmente o degrau mais baixo da sociedade. Eram infames, desonrados, privados de direitos civis. Mas, na arena, a hierarquia social desmoronava. Ali, um escravo podia se tornar rei aos olhos de dezenas de milhares de espectadores, e alguns deles governaram esse mundo por mais de um dia. Imagine um sírio chamado Flama, cuja lápide encontrada na Sicília
nos fala 2 milênios depois com a fria precisão de um contador, registrando vitórias e derrotas. Ele lutou 34 vezes, obteve 21 vitórias. 9 delas terminaram em empate, e apenas 4 vezes foi derrotado, mas em todas as ocasiões foi perdoado pela multidão e pelo editor dos jogos. Morreu aos 30 anos. Mas isso não é o mais surpreendente em sua história. 4 vezes durante sua carreira, Flama conquistou o Rudis, a espada de madeira, símbolo da libertação. 4 vezes lhe foi oferecida a liberdade com que todo escravo no império sonhava, e 4 vezes ele recusou. Pense bem. O que leva um homem a abrir mão da sua liberdade 4 vezes e retornar ao quartel para entrar na arena repetidas vezes, onde qualquer luta poderia ser a última? Dinheiro? Certamente. Os melhores gladiadores ganhavam fortunas que às vezes excediam o salário anual de um senador. Fama? Certamente. Multidões cantavam seu nome, mulheres o idolatravam. Mas talvez houvesse outro motivo. Adrenalina. A sensação de poder sobre a vida e a morte, a sua própria e a dos outros. Flama não era apenas um escravo lutando pela vida. Ele era um profissional de primeira linha que encontrou sua verdadeira vocação na areia ensanguentada. Ele escolheu ser um deus da arena, não um mendigo livre. Ou considere Spículos, um dos favoritos do imperador Nero. Sua habilidade era tão grande que o imperador insano o cobriu de riquezas inimagináveis para um mero mortal. Spículos recebeu palácios e propriedades pertencentes a homens que haviam sido vítimas da ira do imperador. Ele vivia em um luxo que ultrapassava os sonhos de muitos aristocratas. A ironia do destino atingiu seu ápice em 68 a.C. Quando Nero foi deposto e, em pânico, buscou uma maneira de acabar com a própria vida, invocou Spículos. Queria que a mão que lhe proporcionara tanto prazer estético na arena pusesse fim à sua própria vida. Mas o gladiador não estava em lugar nenhum. O deus da arena estava inacessível ao seu maior admirador em sua hora final. Mas o maior duelo documentado na história romana ocorreu em 80 d.C., na inauguração do magnífico anfiteatro Flaviano, conhecido como Coliseu. O imperador Tito organizou um jogo de 100 dias de proporções sem precedentes. E em um desses dias, 2 gladiadores, Prisco e Vero, entraram na arena. Não eram novatos. Ambos tinham inúmeras vitórias em seus currículos e eram campeões de suas respectivas escolas. A luta durou horas. Nenhum cedeu. Nenhum se rendeu. Lutaram com tamanha tenacidade e habilidade que o vasto Coliseu prendeu a respiração, observando cada movimento. Deixaram de lado seus escudos. Lutaram até a exaustão total, até que ambos, exaustos, abaixaram suas espadas simultaneamente, reconhecendo a bravura um do outro. A multidão rugiu, exigindo perdão para ambos. Então, o imperador Tito, quebrando todas as regras, fez o inédito. Ele não apenas lhes concedeu a vida, como também declarou ambos vencedores. O poeta marcial, testemunha ocular dos acontecimentos, escreveu: Quando Prisco e Vero terminaram a luta em igualdade de condições, Tito enviou tanto uma espada quanto um ramo de palmeira. Em um único dia, diante dos olhos de toda Roma, 2 escravos receberam a liberdade e a glória eterna das mãos do próprio imperador. Esses eram os deuses da areia, homens nascidos na lama, mas elevados ao ápice do mundo pelo clamor da multidão. Sua glória foi brilhante, mas efêmera. Sua riqueza foi lavada em sangue,
Eles eram o paradoxo do Império Romano, desprezados pela lei, mas adorados pelo povo. Suas histórias, resgatadas do esquecimento, provam que mesmo no âmago da existência humana, em um mundo onde a vida não valia nada, a vontade, a habilidade e a sede de glória podiam transformar um mortal em lenda. Uma respiração profunda e controlada, como se um locutor estivesse se preparando para falar diante de um microfone. A arena absorvia mais do que apenas sangue humano. Às vezes, a areia assumia uma tonalidade diferente, mais escura, e exalava o aroma selvagem e almiscarado do medo e da fúria. Era o dia da caçada, o dia da venatio. Um espetáculo que os romanos valorizavam tanto, e às vezes até mais, do que os duelos de gladiadores. Pois no choque entre homem e fera, eles viam mais do que apenas carnificina, mas a própria essência de sua civilização. A ordem conquistando o caos. Roma domando a natureza selvagem diante dos olhos de uma multidão adoradora. Leões da Numídia, com suas jubas perfumadas com a poeira da savana. Tigres listrados trazidos da distante e quase mítica Índia. Ursos das montanhas da Caledônia, panteras, leopardos, auroques gigantes das florestas germânicas. Cada animal exótico solto na arena era um troféu vivo, um símbolo do poder ilimitado de um império cujas legiões alcançavam os confins do mundo conhecido. Era uma demonstração de poder corporificada em rugidos e agonia, uma ópera da morte encenada na areia. Mas o verdadeiro poder nem sempre usava armadura e brandia espada. Às vezes, escondia-se atrás de uma toga púrpura e seda translúcida. Observe o camarote imperial, o pulvinar. Ali, ao lado do imperador, sentam-se mulheres cujos nomes serão sussurrados por séculos a fio. E a arena delas não era apenas o Coliseu. A arena delas era toda Roma. Valéria Messalina, a terceira esposa de Cláudio, era jovem, deslumbrante e, mesmo com menos de 20 anos, detinha um poder que a maioria dos homens no Senado só podia sonhar. Sentava-se num camarote, recebendo a adoração da multidão, uma deusa encarnada. E sob as abóbadas de mármore do palácio, sua própria caçada, muito mais perigosa, se desenrolava. Suas vítimas eram senadores, suas presas, suas propriedades, seus troféus, as cabeças daqueles que se opunham a ela. O drama atingiu seu ápice em 48 b.C. Enquanto o imperador Cláudio estava em Ostia, Messalina encenou um casamento público em Roma com seu amante, o senador Caio Cílio. Era mais do que traição. Era um desafio. Uma tentativa de golpe de Estado executada com a imprudência de uma fera confiante em sua própria invulnerabilidade. Mas ela calculou mal. As intrigas palacianas provaram ser mais aterrorizantes do que qualquer fera na arena. Sua caçada terminou com a ordem de sua própria execução, dada por seu marido, confuso e humilhado. Outra predadora tomou o seu lugar, mais calculista, paciente e mortal. Agripina, a jovem, sobrinha de Cláudio, que se tornou sua quarta esposa. Ela não cometeu os mesmos erros de Messalina. Sua arma não era a adaga da paixão, mas o veneno frio da política. Ela não atacava sua presa abertamente. Envolvia-se nela como uma serpente, apertando lentamente suas espirais. Passo a passo, abriu caminho para o trono de seu filho do primeiro casamento, o jovem Nero. Assegurou sua adoção por Cláudio, relegando o próprio filho do imperador, britânico, às sombras.
E quando tudo estava pronto, quando Nero se tornou herdeiro, o velho imperador morreu subitamente após provar um prato de cogumelos. Coincidência? Ninguém acreditava em coincidências em Roma. Agripina havia vencido. Colocou sua fera no trono, esperando controlá-la, mas esqueceu-se da regra mais importante da arena. Mesmo um predador enjaulado pode um dia despedaçar seu mestre. E foi exatamente isso que Nero fez, ordenando o assassinato da própria mãe alguns anos depois. Essas mulheres, Messalina e Agripina, assistiram à morte de milhares de animais na areia. Mas será que compreendiam que suas próprias vidas eram a mesma caçada eterna, só que com consequências incomensuravelmente mais graves? Que o palácio imperial era a mesma selva, onde não os mais fortes, mas os mais astutos e implacáveis sobreviviam. Entretanto, a carnificina na arena atingiu proporções sem precedentes. Nos jogos que celebravam a inauguração do Anfiteatro Flaviano, que hoje chamamos de Coliseu, sob o imperador Tito, segundo algumas fontes, cerca de 9.000 animais foram abatidos em 100 dias. E o imperador Trajano, celebrando sua vitória sobre os dácios, organizou jogos que duraram 123 dias. 11.000 animais selvagens entraram na arena. Imagine só, elefantes lutando entre si, rinocerontes empalando ursos, crocodilos soltos em uma arena especialmente inundada. Até mesmo uma girafa, uma criatura estranha e inofensiva, foi morta para o divertimento da multidão, que talvez estivesse presenciando tal maravilha pela primeira e última vez em suas vidas. O rugido de um leão, ecoando pelas masmorras do Coliseu, e os sussurros silenciosos de conspiradores nos corredores do Monte Palatino eram sons da mesma era. Uma era de poder absoluto, onde a vida humana não valia mais do que a de uma besta exótica importada de além-mar, e onde os predadores mais perigosos nem sempre tinham presas e garras. Às vezes, vestiam púrpura imperial. O império estava mudando. Mudava não com o estrondo de muralhas desmoronando, mas com o sussurro silencioso de orações nas catacumbas. Um novo poder contemplava a arena, este templo de Marte e Nêmesis. Um poder para o qual o sangue derramado não era um espetáculo, mas um sacrifício. E esse sacrifício só poderia ser um. Enquanto a multidão se deleitava com a agonia dos gladiadores, os primeiros cristãos a viam não como bravura, mas como uma tentação diabólica. Para eles, o Coliseu não era uma maravilha da engenharia, mas um templo de ídolos, um altar de crueldade. O pai da igreja, Tertuliano, cuja escrita era tão afiada quanto um gládio, escreveu que um cristão não podia ser espectador onde deuses pagãos eram invocados. Ele não podia assistir ao que ele próprio jamais cometeria. Ele perguntava aos seus fiéis: como vocês podem dizer Pai Nosso enquanto assistem a lutadores se mutilando por diversão? Para ele, a arena era um assento de pragas, um lugar onde a alma humana era infectada pela loucura e pelo pecado. Isso era mais do que um simples protesto. Era uma ruptura completa e absoluta com a própria essência do entretenimento romano. Mas o velho mundo não se rendeu sem lutar. Uma tradição secular não morre com um único tratado, por mais inflamado que seja. Os jogos de gladiadores estavam intrinsecamente ligados à vida romana. Eram política, negócios, ascensão social e o ópio supremo do povo. Imperadores iam e vinham, mas o rugido da multidão acima da arena parecia eterno. E então chegou o ano 313,
o imperador Constantino promulgou o Édito de Milão. A cruz, perseguida e desprezada, foi reconhecida. Isso não significou o fim dos jogos, mas sim uma sentença adiada. Já no ano 325, o próprio Constantino emitiu um decreto proibindo o sangramento de criminosos. Ordenou que fossem enviados para trabalhar nas minas, para que pudessem expiar seus crimes pelo trabalho e não pela morte. Belas palavras. Mas a lei promulgada na distante cidade oriental de Beirute teve dificuldade em chegar ao coração do império, até mesmo a própria Roma. Ali, na cidade eterna, os aristocratas ainda competiam em generosidade, promovendo jogos suntuosos para conquistar a afeição da plebe. A areia continuava a absorver o sangue. Décadas se passaram. O império se tornou oficialmente cristão. Mas as espadas ainda se cruzavam nas arenas, um paradoxo que dilacerou uma era. Imperadores cristãos construíram igrejas, mas ainda permitiam que o espetáculo que sua fé considerava um pecado mortal existisse. Por quê? Porque privar o povo de seu maior entretenimento equivalia a suicídio político. Era medo. Medo da multidão, que podia perdoar impostos mais altos, mas não a abolição dos espetáculos. A economia também fez seus ajustes. O império empobreceu. As guerras de fronteira não traziam mais um fluxo interminável de prisioneiros. Manter e treinar gladiadores tornou-se proibitivamente caro. Os jogos se tornaram menores, menos frequentes, e perderam sua antiga dimensão imperial. Mas continuaram. Uma fera moribunda ainda podia desferir um golpe fatal. E então, como conta a lenda, ocorreu o ato final desse drama secular. A lenda, talvez embelezada, mas não menos reveladora, nos leva a Roma, por volta do ano 404. Uma luta está acontecendo na arena. A multidão ruge e, de repente, um homem com vestes monásticas simples abre caminho entre os espectadores. Seu nome é Telêmaco. Ele veio do Oriente e ficou chocado com a crueldade que testemunhou na capital cristã. Ignorando os gritos, ele desce à arena, para entre dois gladiadores prontos para se atacarem. Levanta as mãos implorando que parem em nome de Cristo. A multidão silencia por um instante. Silêncio. E então a perplexidade dá lugar à fúria. Quem é ele para arruinar um espetáculo pago por um senador? Pedras voam contra o monge. Primeiro uma, depois dezenas, centenas. Os gladiadores atônitos abaixam suas armas. Observam o homem que tentou salvá-los cair morto na areia. Dizem que a fúria da multidão imediatamente deu lugar à vergonha e ao horror. O sangue de um homem justo, derramado diante dos olhos de todos, provou ser mais forte do que o sangue de centenas de lutadores antes dele. A notícia do martírio de Telêmaco chegou ao imperador Honório. O governante, chocado, talvez vendo isso como um sinal divino, ou talvez simplesmente aproveitando a oportunidade, emitiu um decreto. Um decreto que proibiu, de forma definitiva e irrevogável, os combates de gladiadores no Império Romano do Ocidente. A espada foi quebrada. A cruz triunfou. É claro que a história é mais complexa do que qualquer lenda. A arena esvaziou-se não apenas por causa do sacrifício de um monge. Ela também foi devastada por crises econômicas, invasões bárbaras e uma mudança fundamental na consciência de toda uma civilização. Mas, às vezes, a história precisa de um símbolo. E a figura frágil de Telêmaco, de pé entre duas espadas, tornou-se justamente esse símbolo. Um símbolo do fim de uma era em que a morte era entretenimento.
Após sua morte, nenhum gladiador jamais pisou novamente nas areias do Coliseu. O grande e sangrento jogo, que durou quase 7 séculos, havia terminado. Para sempre. O império estava mudando. O Deus a quem ela agora rezava morreu numa cruz, não nas areias de uma arena. Esse novo Deus falava de misericórdia, perdão, do valor de cada alma humana, ideias venenosas para a própria essência dos jogos de gladiadores construídos sobre o desprezo pela vida de escravos e criminosos. O ar de Roma, antes impregnado com o cheiro de suor, sangue e carne assada dos banquetes, passou a se encher cada vez mais do aroma de incenso. Os cânticos nas novas e austeras basílicas tornaram-se mais altos que o rugido da multidão no velho e decadente Coliseu. O primeiro golpe contra os jogos veio do imperador Constantino, o Grande. No ano de 325 da cidade de Beirute, ele emitiu um édito condenando os espetáculos sangrentos, proibiu o recrutamento de criminosos para o combate na arena, oferecendo-lhes trabalho nas minas em vez disso. Não se tratava de uma proibição completa, mas era um presságio terrível. Parecia que a grande máquina da morte estava prestes a parar. Mas a tradição é uma besta de muitas cabeças. Nas províncias, o édito foi ignorado. Mesmo em Roma, a nobreza, apegada aos costumes antigos, encontrou brechas. Os jogos continuaram, embora em menor escala. O sangue ainda corria na areia, mas agora eram voluntários e prisioneiros de guerra, não criminosos condenados, que o derramavam. A besta foi ferida, mas não morta. Décadas depois, as vozes que se opunham aos jogos ressoaram com renovado vigor. Ambrósio de Milão, um poderoso bispo cujas palavras foram ouvidas pelo próprio imperador Teodósio, chamou a arena de uma escola de crueldade. Agostinho de Hipona, uma das maiores mentes da época, descreveu em suas confissões como seu amigo Alípio, que odiava os jogos, foi arrastado para o anfiteatro contra a sua vontade. A princípio, ele fechou os olhos, mas o rugido da multidão quando o gladiador caiu o obrigou a olhar, e naquele momento, vendo o sangue, ele bebeu a selvageria e tornou-se parte da multidão frenética, embriagado pela carnificina. Os pensadores cristãos atacaram o próprio cerne dos jogos. Eles corrompiam não apenas o corpo, mas também a alma. Transformavam o homem em uma besta que se deleitava na agonia alheia. Mas para matar a besta, era necessário um sacrifício, não um tratado. E um sacrifício surgiu. Primeiro dia das calendas de janeiro de 404. Roma, o Coliseu. A multidão se reunira para os mais recentes jogos organizados pelo pretor. Os espectadores estavam ansiosos pelo espetáculo familiar. Movimentos precisos, o brilho do aço, os estertores da morte. E então, quando 2 gladiadores se encontraram no centro da arena, prontos para começar sua dança mortal, o impensável aconteceu. Um homem desceu da arquibancada, abrindo caminho entre a multidão para dentro da arena. Ele vestia simples vestes monásticas. Seu nome era Telêmaco, e ele viera do Oriente para Roma com um único propósito. Ele se colocou entre 2 gladiadores armados, levantou as mãos, ordenando que parassem. Sua voz, solitária e clara, ecoou pela arena, que estava em um silêncio surpreendente. Em nome de Cristo, parem com essa loucura, gritou. Os gladiadores paralisaram, perplexos. Mas a multidão, cuja expectativa fora tão bruscamente interrompida,
não permaneceu em silêncio por muito tempo. Primeiro, um murmúrio se fez ouvir, depois transformou-se em gritos de raiva. Quem era aquele estranho que ousava interromper seu sagrado entretenimento? O pretor responsável pelos jogos, com irritação preguiçosa, ordenou que o fanático fosse retirado, mas a multidão decidiu de outra forma. Pedras atiradas em justa indignação contra o espetáculo puseram fim à sua vida. A fúria da multidão, enganada em suas expectativas de um espetáculo sangrento, recaiu sobre aquele que ousou oferecer-lhes salvação em vez da morte. O monge Telêmaco caiu sobre a própria areia que tentara purificar com sua pregação, e seu sangue tornou-se o último a ser derramado em uma luta de gladiadores no Coliseu. A notícia do martírio do santo chegou ao Palácio Imperial em Ravenna. O imperador Honório, renomado por sua piedade, ficou chocado. A morte de um monge desarmado pelas mãos de uma multidão sedenta por sangue foi a gota d'água. Ele emitiu um decreto, categórico, final. Todas as escolas de gladiadores foram fechadas. O combate entre humanos, munera gladiatória, foi proibido em todo o Império Romano do Ocidente, para sempre. O Coliseu não ficou em silêncio da noite para o dia. O decreto de Honório não abordava as lutas de animais ou venationes. Por mais de 100 anos, bestiários entraram na arena para lutar contra leopardos, ursos e leões. A última apresentação desse tipo, da qual temos registro, ocorreu em 523, mas já era um fantasma de sua antiga glória, um eco. O grande drama da vida e da morte humanas havia desaparecido dessas paredes, e então o próprio Coliseu silenciou. Terremotos derrubaram parte de sua muralha sul. O grande aqueduto que abastecia Roma foi cortado por bárbaros, e a gigantesca bacia do anfiteatro não podia mais servir de palco para batalhas navais. O vento soprava pelas arquibancadas vazias, onde outrora 50.000 pessoas se sentavam. Famílias aristocráticas romanas transformaram seus arcos em fortalezas. Artesãos instalaram oficinas em suas abóbadas, e então, século após século, o maior anfiteatro do mundo foi transformado em uma pedreira. Seu mármore, seu travertino, seus tijolos foram levados para a construção de novos palácios e igrejas, igrejas do próprio Deus, cujo seguidor havia morrido na arena. O Coliseu, construído para glorificar a morte, foi desmantelado para dar origem a uma nova Roma. O último pôr do sol sobre ele foi longo, vermelho sangue, e durou quase 2 séculos. Ele não se desceu sobre um edifício, mas sobre toda uma era. Imagine o último dia do Coliseu, não aquele em que o arco desabou ou a última pedra foi removida para a construção de um novo palácio, mas aquele em que o rugido da multidão de 50.000 pessoas se dissipou pela última vez, ecoando nas paredes ressecadas pelo sol, e o silêncio se abateu sobre a arena. Um silêncio diferente. Não o tipo de silêncio que surge após um golpe fatal, mas o tipo de silêncio que surge após o fim de uma era. Como o som mais estrondoso do império se dissipou. A história do declínio dos jogos de gladiadores não é a história de um único decreto. É uma mudança lenta e tectônica no próprio coração da civilização romana. Enquanto o sangue ainda corria nas arenas, uma nova voz começou a ressoar nos becos tranquilos de Roma, nas catacumbas e em encontros secretos. Uma voz que falava de misericórdia, de um único Deus e da sacralidade da vida humana, o cristianismo. No início, era apenas um sussurro, perseguido e caçado,
Mas esse sussurro foi se tornando mais alto. Em 313, o imperador Constantino, o Grande, promulgou o Édito de Milão, concedendo aos cristãos a liberdade religiosa. Este foi o primeiro toque do sino. Já em 325, ele tentou proibir os jogos, chamando-os de espetáculos sangrentos, indignos de tempos de paz. Mas uma tradição enraizada na estrutura de Roma por 7 séculos não pôde ser erradicada com uma única canetada. Os jogos continuaram, especialmente no Ocidente, onde as antigas raízes pagãs eram mais fortes. O golpe seguinte veio do imperador Teodósio I. Em 380, ele declarou o cristianismo a religião oficial do Estado. Templos pagãos foram fechados e sacrifícios proibidos. O combate de gladiadores, a munera, havia sido originalmente um ritual funerário, um sacrifício sangrento em honra aos aristocratas falecidos. Agora, seu fundamento religioso havia sido destruído. Tornaram-se puro entretenimento, sem disfarces, mas mesmo nessa condição, seus dias estavam contados. O ato final deste drama secular desenrolou-se em Roma, no ano de 404. Imagine a cena. A multidão está em seu lugar, a areia quente sob os pés dos 2 lutadores, o brilho do aço afiado, tudo como de costume, e, de repente, através dos portões reservados aos mortos, um homem entra na arena. Não um gladiador. Ele veste uma túnica monástica rústica. Era um eremita asiático chamado Telêmaco. Ele se colocou entre os 2 homens armados e clamou, implorando-lhes que parassem em nome de Cristo, que pusessem fim àquela loucura fratricida. A princípio, a multidão ficou paralisada de perplexidade. Quem era aquele louco que ousava interromper o espetáculo? A perplexidade deu lugar à raiva. Como ele se atrevia? Maldições choveram sobre o monge e depois pedras. As mesmas pedras que sustentavam os assentos de mármore. A multidão, sedenta de sangue na arena, tornou-se a própria carrasca. Telêmaco caiu na areia, espancado até a morte por aqueles que tentara salvar. A lenda contada pelo historiador Teodoreto diz que a notícia desse martírio chegou ao imperador Honório. Chocado com o sacrifício do monge e a crueldade da multidão, ele emitiu um decreto, desta vez definitivo e irrevogável. Os combates de gladiadores no Império Romano foram banidos para sempre. A última gota de sangue na arena não pertencia a um guerreiro, mas a um santo. O que aconteceu em seguida? As grandes arenas ficaram vazias. O Coliseu, aquele gigante de pedra, começou sua longa jornada rumo à ruína. Foi saqueado por bárbaros, transformado em fortaleza por barões medievais, suas imponentes muralhas foram desmanteladas para a construção de catedrais e palácios. O travertino que guardava a memória do rugido da multidão tornou-se a base da Basílica de São Pedro. Onde pessoas morreram, cresceu grama e, depois, árvores. A arena tornou-se uma cicatriz coberta de vegetação na face da cidade eterna. E somente em 1749, o Papa Bento XIV consagrou o Coliseu em memória dos mártires cristãos, pondo fim à sua destruição. E assim chegamos ao fim da nossa história. O gladiador deixou o palco da história. Mas será que aquilo que ele representava desapareceu? Será que a sede por espetáculos, o equilíbrio precário entre a vida e a morte, se dissipou? Os romanos exigiam pão e circo. O pão saciava a fome do corpo. Os espetáculos saciavam a fome da alma.
Uma fome por emoções intensas, por drama, por vencer o medo da morte. O gladiador era um escravo, mas tornou-se um ídolo. Estava condenado, mas em seus momentos finais conquistou a liberdade de escolha. Morrer com dignidade. Era uma mercadoria, mas seu nome era cantado por dezenas de milhares. Esse paradoxo era o que o tornava tão fascinante. Olhamos para as ruínas dos anfiteatros e vemos apenas pedras, mas o eco ainda está lá. Ele vive em nossas atitudes em relação ao esporte, onde atletas arriscam a saúde pela glória e pelo dinheiro. Ele ressoa em nossa cultura, obcecada por imagens de heróis fortes que se erguem contra o mundo. Não buscamos nós a mesma fusão de sacrifício e glória em nossos campeões? Não transformamos seus estádios em nossos próprios coliseus, onde o único sangue é uma metáfora para o esforço supremo? A areia absorveu o sangue e já esfriou há muito tempo. Mas o eco na arena continua. Ele faz perguntas. E cabe a nós ouvir as respostas.